você quiser ficar de pé em reverência à palavra do Pai, diz assim, João 18:35. Replicou Pilatos: porventura sou eu judeu? O teu povo e os principais sacerdotes entregaram a mim. Que fizeste? 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Perguntou-lhe, pois, o Pilatos: logo tu és o rei? Respondeu Jesus: tu disseste que eu sou rei? E para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pode se assentar. Irmãos, o dia mais importante da sua vida foi o dia que você nasceu. O dia que você nasceu se tornou o dia mais importante da sua vida. Por isso que passa-se ano, você comemora a data do seu nascimento, para lembrar que essa data é necessário parar, porque alguma casa se houve alegria. O dia que você nasceu foi o dia mais importante, e o outro dia é o dia que eu e você, quando entendemos o porquê nascemos. Quando eu e você descobrimos na caminhada o porquê nascemos, então certamente nós estamos no caminho correto. O texto é claro para nós. Jesus está sendo entregue para ser julgado antes da sua morte na cruz. Ele é preso pelos romanos e agora ele está diante de Pilatos para ser julgado. Então se descorre aqui uma conversa: porventura sou eu judeu? Para você e todo o povo, os principais sacerdotes entregarem a mim. Pilatos de maneira nenhuma queria matar Jesus, mandar crucificá-lo, mas os próprios judeus a quem um dia Cristo passou e liberou palavras, estavam diante desse tribunal para assistir na Páscoa alguém que fosse ser liberto como tradição. No caso foi Barrabás. Mas aqui no início do diálogo nós percebemos que o próprio Jesus começa a falar que o reino dele não era deste mundo, como um reino comum, como um reino romano. E essa é uma realidade que precisamos entender. O reino de Cristo, se tivesse o governo mundano, criado muitas opiniões mundanas, o governo político, enfim, algumas finalidades seriam agentes suficientes entre os judeus para tomar do seu lado e tomar as armas em favor e contra os romanos. Mas o reino de Jesus foi espontâneo, foi sobrenatural. Jesus se entregou. Ele não queria ser livre disso. Nesse momento não. E nesse texto percebemos também que ele começa a dizer que se o reino dele fosse nesse mundo, de maneira nenhuma ele estaria ali como alguém quietinho, sem fazer nada. Haveria uma batalha, uma guerra para impedir, sim ou não? E ele vem dizendo sobre isso. Olha aqui o texto, versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos. Ou seja, haveria a guerra. Sabe por que não há guerra? Porque eu me entreguei voluntariamente. Esse é o reino que eu e você estamos vivendo, o reino de Cristo. Aí ele vem: entretanto o meu reino não é daqui. Opa, se o reino de Deus não é daqui, ele é de algum lugar. E esse texto 37, ele vai, do versículo 37, ele diz: pois perguntou-lhe Pilatos: logo tu és rei? E ele diz, respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei? Para isso eu nasci. Irmãos, pergunta para você mesmo: o porquê você nasceu? Qual é o propósito da sua vida na terra? Quem você está tocando? Você está fazendo algo relevante que seus filhos e uma outra geração vai poder compartilhar, igual o poço de Jacó em João capítulo 4? Que lá gerações e gerações continuou bebendo de algo que um dia um homem plantou. Alguém está me ouvindo? Você precisa construir na sua mentalidade com Deus agora, santificado sua mente, obediente à palavra, que tudo que você vai fazer, você precisa deixar um memorial. Você precisa fazer algo que seja relevante. Cristo sabia o seu propósito. Alguém está comigo?
E aí ele diz: não só sei o porquê nasci, mas para isso eu vim ao mundo. Ou seja, não adianta eu nascer, Deus me inseriu numa sociedade, Deus me inseriu numa família, Deus me inseriu em um trabalho, Deus me inseriu numa igreja, Deus me inseriu em algum lugar para eu manifestar o reino de Deus que eu carrego. Quem me ouve? Então ele começa a falar sobre isso. O importante é você descobrir o propósito que você nasceu. Cristo está tentando falar sobre isso. E ele vem a fim de testemunhar a verdade. Diga comigo: testemunhar a verdade. Quem é a verdade para nós? Se ele é a verdade para nós, a palavra diz que aquele que tem a verdade ouve a sua voz. Irmão, se eu não estou ouvindo Jesus todos os dias, sendo direcionado por ele, eu não estou na verdade. Eu estar na verdade é ser direcionado pelo seu Espírito, é cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus dói. A vontade de Deus nem sempre é aquilo que eu quero fazer. Geralmente é a contrária, é aquela que é o caminho mais longo, e geralmente vai desconfortar a minha vida e a sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa: quando você está no propósito, não importa o custo que você paga, importa é a causa de Cristo sobre você. Então você começa a dimensionar que Cristo, ele tinha um propósito independente do que ele passaria na cruz, independente do seu sofrimento, independente do seu abandono, da vergonha, independente se as pessoas aceitariam ele ou não. Então nessa noite já levanta a primeira mão para a primeira profecia. Deus precisa curar você hoje e te dar uma direção, porque ele veio aqui para te trazer uma direção. Você não pode mais entrar e sair da igreja sem saber o porquê nasceu e para onde está indo. Deus te trouxe aqui para dizer: eu falarei contigo essa semana ainda, direcionarei o seu caminho. A palavra diz, o salmista: os passos de um homem bom são confirmados por Deus. Ainda que esse homem caia, não ficará prostrado, mas a mão do Senhor o levanta. Deixa Deus direcionar seus passos. Como é isso, pastor? Como é que faz? Se você está sendo injustiçado, deixa te injustiçar, irmão. Aprove você agradar a Deus e não a homens. Se meu reino fosse deste mundo, então meus servos lutariam para que não fosse entregue aos judeus. Diga comigo: o reino de Jesus é um reino sobrenatural que é entregue para os filhos. Você recebeu o reino de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja a nós o seu nome, venha a nós o teu, seja feita a sua vontade. Irmão, se você perceber claramente o discurso, ele está falando sobre, independente da causa, do custo, independente da dificuldade que eu e você estamos passando, existe algo muito maior que o custo, muito maior que o sofrimento. Quem está me ouvindo? Muito maior que as dificuldades que eu e você passamos, muito maior do que o desemprego, muito maior que a falta de dinheiro, muito maior que a enfermidade física. Ele nos convocou para um reino inabalável, feliz, um reino sobrenatural. Não existe enfermidade, não existe alabachura, prisão. O reino que você serve é poderoso. Para este fim eu nasci. Jesus começa a falar: por essa razão vim ao mundo, para que neste eu desse testemunho da verdade. A finalidade do nascimento de Cristo, quando Maria é agraciada por Deus e ele nasce sobre essa mulher, havia um milagre, porque o próprio Espírito Santo encarregaria de engravidá-la, lançando então uma semente sobre ela, testemunhando a verdade geral desse inteiro, diga comigo, inteiro evangelho. A palavra de verdade é para a parte dele, ou seja, ele trouxe com ele constantemente, pregou a vida e confirmou pela sua morte. Não, se não entendeu o que eu falei? Jesus nasceu, ele confirmou a sua vida na terra, semelhante a mim e você, pregando o evangelho do reino e trazendo vida sobre os homens. E ele testemunhou isso quando ele multiplicou pães. Quando ele está indo para a casa de Lázaro, a filha dele, 12 anos, estava quase à beira-morte por causa de uma enfermidade, e uma mulher com fluxo de sangue toca nele e é curada na hora. Ele começou a falar sobre esse reino começou a manifestar. É 5 pães e 2 peixes para você, mas na minha mão é multidão comendo. Não, ninguém está ouvindo hoje. Oh meu Deus, dá graça aqui hoje, meu Deus. E ele começou a pregar vida, confirmando pela sua morte. Ele nunca enganou os discípulos e nunca nos enganou que ele morreria, que ele sofreria, que ele padeceria. E assim eu e você também.
E ele começa a falar sobre isso. Confirmou pela morte, particularmente para essa verdade. Qual verdade? Todas as vezes que você quer seguir Jesus de verdade, vai precisar morrer o seu ego, o seu orgulho, sua vaidade. Deus quer matar você e nascer uma nova pessoa em você. Entende? A verdade vai te privar de prazeres. Alguém está me ouvindo? Talvez isso não soa bem, porque a gente não está na China comunista sendo perseguido por não poder nem carregar a Bíblia. Não estamos em Laos, no Vietnã, que não pode se pregar o nome de Jesus. Na Arábia Saudita, ainda crentes hoje perdem a cabeça e língua para pregar o nome de Jesus. Eu e você não temos noção o quanto pessoas morreram e padeceram para o Evangelho chegar até nós. Nós não conseguimos passar por dificuldades emocionais. E como nós vamos enfrentar a grande tribulação, se é que nós vamos passar? Nós não conseguimos entender o Evangelho, porque nós queremos que o Evangelho só se molde na área espiritual. Deixa eu dizer uma coisa: a graça, ela toca o espiritual, ela toca aquilo que é moral, o seu caráter, ela toca no teu trabalho, ninguém está ouvindo. Ela toca o seu casamento, ela toca no seu filho, ela toca no seu pai, ela toca na sua mãe. A graça é algo que toca em todas as áreas, filhão. Ela não só veio salvar, ela veio me treinar na fé. Ela veio trazer a razão e o propósito porque eu vim. Jesus respondeu para Pilatos sobre por que ele nasceu, a causa do reino e o propósito pelo qual ele veio ao mundo. Ele começou a declarar a causa do Pai e o meu propósito na terra. Qual é a causa do Pai? Deus enviou o Filho dele para salvar a humanidade. Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A causa do Pai é o amor pelo mundo, e o Filho cumprindo o seu propósito, morrendo para nos salvar. Alguém está me ouvindo? O Pai amou o mundo de tal maneira que entregou o propósito, que é o Filho dele, para te salvar. Alguém está me ouvindo? O Pai amou você de tal maneira que entregou o seu melhor para salvar você e tua família. E aí é isso que nós precisamos expressar: a razão pelo qual nascemos, e para o reino dele e para o seu propósito em cumprir em nossas vidas. Jesus não me salvou para sentar no banco, Jesus me salvou para salvar pessoas, para compartilhar desse reino. De alguma maneira precisamos viver intensamente esse propósito. Há quem diga, C.S. Lewis, um grande escritor hoje nos nossos dias, que era um ateu até um tempo atrás, ele diz que é impossível viver uma vida cristã sem intensidade. Ou seja, sem estar intenso em oração. Não estou falando fazer, estou falando estar com Deus. Mateus 16,16 fala uma coisa que nós precisamos entender. Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: Bem-aventurado tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram a ti, mas o Pai que estás nos céus. Presta atenção, toda a revelação não vem da tua carne. Toda a revelação não vem da emoção, vem de Deus para você, vem do Espírito. E se a revelação vem, ela vem para construir, e não só para você sapatear e cair no chão. Toda a revelação vai te fazer você renunciar por causa dela. Ninguém entendeu. Aí você quer fazer a fila para Deus revelar. Se Deus te revelar hoje, você vai ter que renunciar ao pecado, ao cigarro, à balada. Ninguém quer. A fornicação. Vai ter que renunciar à fofoca, mentira, por causa da revelação que você recebeu. Ou Deus não me levantou como guia, mas como guru de vocês. Sou um guia. A Bíblia fala isso. Nós como líderes não somos guru de ninguém. A fonte, a mesma que joga a vida eterna, o nome dela é Cristo. E Ele colocou a fonte dentro de você agora. Presta atenção, há uma conversa. Cristo espalha dizendo: quem dizes vocês agora? Os discípulos, o mundo fala, mas vocês, quem eu sou para vocês? Quem Cristo é para mim amanhã quando eu passo dificuldade? E essa é uma verdade que tem que ser certeza na sua fé, porque é essa que vai te salvar. Quem Cristo é para mim? Um salvador? Alguém que só abre portinha? Alguém que só cura os enfermos? Alguém que põe e massageia o teu ego? Alguém que cuida do seu emocional? Quem é Cristo para você? Cristo é o Filho do Deus vivo. Aí ele vem: tu és o Filho do Deus vivo. 18, então também eu te digo, tu és Pedro. Quando você descobre quem é Cristo para você, então você descobre a sua identidade. Aí ele vem: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele não falou sobre Pedro, ele falou sobre uma pedra.
as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguém está me ouvindo? Quem está no ataque? A igreja. Está na hora de você se levantar e entender por que você nasceu. Está na hora de você sair daqui hoje, entrar na sua casa, levantar um altar, porque Deus quer vir nele para salvar a tua casa. Está na hora de você se levantar e parar de desanimar, porque ninguém olhou, ninguém te cumprimentou, ou faltou dinheiro para pagar a conta. Está na hora de você se levantar e dizer: ninguém mais reina na minha casa, no seu Messias, o Cristo ungido de Deus, a partir de hoje. Aí você tem certeza. Por quê? Porque agora você entendeu quem é Ele para você. Enquanto eu e você não entendeu o que Cristo veio fazer na terra, nós vamos ficar na vida inteira sendo consumista. E eu chamo você de evangélico e não de filho. Filho não é consumista. Filho dá destino para as pessoas. Filho compartilha da herança que recebeu. Filho compartilha do DNA do pai. Filho não vem para a igreja só para receber promessa. Alguém está me ouvindo? 18. Aí ele vem e fala para Pedro agora. 19, melhor dizendo. Diga comigo: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Não. Diga comigo: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ele olha para Pilatos e fala: meu reino não é desse mundo. E eu entreguei para algumas pessoas o meu reino. Presta atenção. Jesus está no discurso antes de morrer. Ele veio para um propósito, mas ele não queria morrer sem deixar o legado. Ele fala assim, presta atenção, vamos conjecturar os dois textos. Ele está antes de morrer, ele fala assim: ó, meu reino não é deste mundo, mas já deixei com alguém as chaves do reino. E tudo que ligares na terra será ligado. Não adianta você viver a vida inteira querendo a minha chave, já está no teu colo, então liga você. Não, levanta a mão. Está na hora de você ligar a chave lá na tua casa da oração. Está na hora de você ligar a chave e falar: Satanás, aqui quem vai reinar é o reino de Deus a partir de agora. Quem crê nessa palavra? Eu vou voar hoje aqui, vou jogar uma tirolesa lá. Eu profetizo na tua vida que Deus te dê autoridade, igreja, para expulsar capeta, para curar os enfermos. Mas Deus te ungiu para pregar as boas novas, para quem está preso ser livre, e para quem está preso ser liberto também, a mesma coisa. Chega de eu e você viver como chupa-cabras. Diga para o seu irmão: acabou, faz o gesto. Irmão, a chave está com a igreja, está em você. A autoridade não está com o pastor, está com a igreja. E olha para cá. A igreja não está construída a nenhum homem. Ela não foi construída no homem, mas ela foi construída em Jesus. E quem Ele é? Não entendeu? Quando Pedro fala: tu és o Cristo, ele fala: agora vou edificar a minha igreja sobre quem eu sou. Não sobre Pedro. Pedro é rasinho, cara. Foi o líder. Mas presta atenção, o nosso propósito é construir aquilo que ele falou. Vou falar de novo, você não entendeu. O propósito da igreja é construir a vida e a fé no que Ele falou. Vou falar de novo. O propósito da igreja é construir a sua vida naquilo que Ele falou, não no que o mundo fala, não no que a crise fala, não. Levanta a sua mão. Diga assim: a minha mente é cativa a Jesus agora. Toda superficialidade sai agora. Eu vou absorver tudo o que Deus tem essa noite. Tem um pastor que diz que mensagem profunda não toca corações superficiais. Mensagem da mente toca a mente, mensagem do coração transforma. Nós precisamos diferenciar o que Cristo veio verdadeiramente fazer na terra. Quero ler um texto, não precisa abrir para correr. Efésios 2:20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Não disse Pedro, disse Cristo. Ele está dizendo: toda construção tem um alicerce. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, eu não lembro o versículo, mas está no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz: não coloque outro fundamento ao qual já foi posto, Cristo Jesus. Então a sua casa, a sua família, o seu ministério, o seu sonho, sua casa tem que ser construída em Cristo. E ele vem, construída nele, edifício inteiro bem ajustado. Diga para o seu irmão:
Sabe o que está acontecendo? As dificuldades na sua vida, Ele está te ajustando. Você está reclamando, é ajuste de Deus. Paulo fala sobre isso: crescer para ser um templo santo ao Senhor. Antes de crescer, tem que se fundamentar e ajustar a construção. Por quê? Porque se colocar o telhado e as outras partes da construção e não tiver o fundamento correto, vai ruir e cair tudo. Deus não quer que você comece e pare no meio do caminho. Você vai concluir a sua jornada. E ele fala sobre isso. 22, no qual também vós, justos, sois edificados. Diga comigo, a qual eu e você, fala para o seu irmão, somos edificados para a morada de Deus em espírito. Aonde Deus mora? Em você. Deus mora em você. Não, você não entendeu, Deus mora em você. Se Deus mora em você, então não tem mais complexo de inferioridade. Se Deus mora em você, não tem incredulidade que permaneça. Alguém está me ouvindo? Se Deus mora em você, não tem enfermidade que possa residenciar. O Espírito está em você. Sabe qual é o problema? Nós olhamos o custo, mas não vemos a causa por que Deus nos chamou. E todas as vezes que nós não olhamos a causa dele, e muitas das vezes não fazemos a causa dele ser o nosso propósito. Diga comigo, a causa dele tem que ser o nosso propósito. Ele pregou o reino de Deus e não o seu próprio reino. A conversa de Pilatos é essa: não, meu reino não é esse daqui, não é veio desse mundo. O reino que eu preguei é um reino que vai comprometer e vai fazer alguns renunciar por ele. Irmão, não existe evangélico meia boca. Não existe filho pela metade. Nós estamos vivendo um período que as pessoas não estão entendendo o porquê que elas foram escolhidas por Deus. Eu chamo de crise de identidade. Precisamos viver por algo maior. Diga comigo, precisamos viver por algo maior e servir com um propósito maior. Quem serve por algo maior vai fazer coisas relevantes amanhã. Quantas vezes eu tive que abrir mão de viajar com a minha esposa? Quando nós estamos construindo uma casa para Deus, com pessoas, vai demandar visita, vai demandar discipulado, vai demandar oração, vai demandar jejum, relacionamento, integração. Quem está me ouvindo? E muitas vezes vai te privar, você fica com uma agenda enorme, porque você quer ver todos realmente voltados ao propósito que Deus nos chamou. Às vezes você fala, qual é o meu propósito? Não é para ser pastor, é para ser enfermeira e Deus te usar como enfermeira. Às vezes o seu propósito é ser um bom empresário e Deus te prosperar de uma forma abundante para que você tenha muito mais para o reino avançar. E muitas das vezes nós classificamos isso na nossa mente como se fazer algo para Deus tivesse que estar dentro da igreja. Deixa eu dizer uma coisa, o evangelho é o evangelho da vida. A partir do momento que você se converteu, o DNA do evangelho vai aparecer aonde você andar. Em tudo que você faz é o evangelho, é as boas novas sendo pregadas através da sua vida. Por isso que as pessoas nos cobram bom testemunho, porque não combina boas novas com quem dá mau testemunho. Não combina. E essa é uma verdade. Uma vida completa só pode ser vivida por algo maior que nós mesmos. Cristo não veio viver o que ele queria, ele veio viver o que o Pai designou ele para viver. Cristo não veio para a terra para achar, olha, se puder aliviar o fardo dessa cruz, se possível, faça de mim esse cálice. Ele não ouviu um não. Ele continuou orando por 3 vezes e o Pai não disse nada, porque o propósito do Pai é que você cumpra aquilo que Ele te deu. Pega aí, irmão. O propósito do Pai é que você cumpra aquilo que Ele te deu. Pega. O propósito do Pai é que você chegue no lugar que Ele disse que você chegaria. Deus vai começar a te dar certeza do propósito que Ele colocou na tua mão. Uma vida completa só pode ser vivida por algo maior do que nós mesmos. Se não for assim, não vale a pena. Por quê? Porque quando nós cantamos o louvor, quando aquele grande dia chegar, eu cantarei, valeu a pena. Valeu o que se eu não construí nada ainda? Valeu o que se eu não desgastei por ninguém? Valeu o que se eu não gastei tempo orando para que outras pessoas fossem salvas, gente? Só dei trabalho. Fiquei a vida inteira vivendo a minha vontade. E a palavra já dizia no Pai Nosso, seja feita a vontade dele, não a nossa.
Aquele que quer me seguir, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e depois me segue. Sabe de uma coisa? Eu teria que voltar 14 anos atrás e avaliar se valeria a pena ter seguido ele. Agora não dá mais. Agora pegou a mão no arado, filhão, não dá para voltar atrás. Tem que continuar, tem que permanecer, tem que perseverar até o fim. Não tem como voltar atrás. Uma vez crendo e colocando a sua fé nele, não tem como recuar. Ninguém lembra de quem recuou. Ninguém lembra de quem parou, a não ser para zoar e trazer vergonha. Mas de quem avançou, sofreu todas as intempéries, dificuldades e permaneceu, essa fé de pessoas vai ser assistida, vai ser lembrada e vai ser motivo de renovação para as gerações. Eu nunca orei, Senhor, está pesado, dá para aliviar? Nunca. Porque quando você tem certeza, nada te para. Todos têm um propósito. Diga comigo, eu tenho um propósito. Faz sentido o que eu estou pregando hoje? Todos têm um propósito. Você nasceu para algo. Eu só descobri, por exemplo, vou te simplificar o propósito. Se eu não fosse pastor, eu poderia ser um repórter, por causa do meio de comunicação e de fala que eu tenho. Faz sentido? Ou um cantor, porque Deus deu uma voz. Faz sentido? A forma de eu me expressar diante de público que eu não tenho vergonha, eu poderia ter usado para outra profissão, mas Ele me chamou para o ministério. Se você tem uma profissão, não menospreze a sua faculdade de profissão, porque Deus quer usar ela para espalhar o evangelho através dela. Não, você não entendeu quando eu falo. Aí você fala, mas eu só estou fazendo isso, cuidando das crianças. Mas eu não estou trazendo elas para a igreja. Mas quem disse que você tem que trazer? Você é a minha igreja lá. Então essa verdade tem que ser posta todos os dias na nossa vida, todos os dias como alvo. Eu não posso abrir mão daquilo que eu fui comprometido a partir do dia que eu quis e receber Ele como Senhor e Salvador. Ele me aceitou, Ele aceitou você. Ele não viu perfeição, mas nos quis, irmão. Ele se entregou voluntariamente por amor a nós, nos chamando, tirando das trevas para a maravilhosa luz e o reino do seu Filho amado. Parece que não faz sentido, porque nossa mente está tão cauterizada para mudanças, que não conseguimos avaliar o propósito que é lindo que Deus nos deu. Diga comigo, você tem um propósito lindo, sua mão, sua história vai alegrar muita gente ainda. Mas a causa é a mesma. Diga comigo, levar pessoas a conhecer Jesus. Diga comigo, a causa dele e o propósito nosso. Qual é a causa dele? Morrer e nos salvar. Agora multiplica. Multiplica da forma como costureira, como vendedor, como empresário, como médico, como advogado. Seja honesto em tudo que você faz, e as pessoas vão ver alguma coisa diferente de você. Que é impossível esconder a graça de Deus na sua vida. É a graça. Tudo está acontecendo é a graça de Deus. Eu quero ler um texto comprido, Efésios 3, versículo 1. Vamos tentar pôr aqui na tela. Olha que Paulo fala da causa e o propósito dele como pai aos gentios, nosso pai na fé. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, quem é gentios? Se Paulo ficasse na cadeia sofrendo, estou aqui por causa do Senhor, é muito injusto. O cara está preso e nos fortalecendo do lado de fora, porque a causa do que Deus chamou ele era muito maior do que prisões e ferros enferrujados na sua frente. O que fez esse homem encorajar a igreja? O que fez esse homem pregar o evangelho dentro da cadeia, sem permitir sair daquele lugar, se não foi amor? Se não foi algo que Deus comoveu o seu coração? Alguém está me ouvindo, por favor? Você vai ficar a vida inteira, você sabe que precisa mudar, meu filho, isso é muito pouco. Por certo, o propósito, que vocês saibam que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender a graça a vocês, irmão.
O cara tinha uma causa, ele estava preso e não deixou de cumprir o propósito e estendendo a graça sobre os outros. Você reclama muito por nada. Você está preso? Comeu fubá, só fubá essa semana? Andou descalço? Então para de reclamar. Não tem glória agora. Tem saúde? Está passando sua luta? Todos nós. E detalhe, quando Jesus para, indo para o Gólgota, Simão Cirineu vem ajudar ele. Não veio ajudar ele. Ele veio mostrar para nós que ele cumpriu a ida até o Gólgota, o propósito. E que nós temos que cumprir também, indo até o nosso propósito, sem parar. E ele está do nosso lado para nos ajudar. Leva a sua cruz. Paulo sabia que havia uma responsabilidade. Enquanto eu ficar aqui olhando minha prisão, sendo egoísta, menos pessoas vão ser alcançadas. E ele começa a dizer, gente, aguenta mais 10 minutos? Está interessante, senão eu vou até 1 da manhã. 3. Como escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou este segredo a mim. Escutem, a lerem que escrevi, entenderam a minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo. 5. Que não foi revelada às gerações anteriores, mas agora foi revelada pelo Espírito, aos santos apóstolos e aos profetas. 6. Este é o segredo revelado tanto aos gentios como aos judeus, que creram nas boas novas, o Evangelho, participando igualmente das riquezas herdada para os filhos de Deus. Filhos têm herança. Paulo fala, olha, o segredo, o porquê Cristo veio, Deus me revelou essa causa para vocês. Ou seja, o dia que você estiver passando o vale da sombra da morte, fica tranquilo que o refrigério também está te esperando lá na frente. Ele está dizendo, o dia que você pensar em parar, faz como eu fiz, dependa dele, porque ele vai trazer revelações nos seus dias maus. Levanta a mão, ele vai trazer força na sua dificuldade, ele vai trazer graça e vai te encher de amor, para você superar essa luta. Pega aí, abre a boca e recebe. Ele vai te dar condição para você chegar onde eu cheguei. Eu posso estar preso, mas a palavra dele não está. A graça continua alcançando, a graça continua recebendo sobre o coração daqueles que creem. Para de reter a graça na sua vida. Abre essa fonte aí, meu filho. Para de fazer as coisas que travam essa graça na tua vida. Aí ele vem, ambos são membros do mesmo corpo, desfrutam a promessa de Cristo. Cara, desfruta da promessa de Cristo. Então ele está dizendo, desfrutam, não vai desfrutar. Não, ninguém entendeu. Ele está dizendo, desfrutam. Então você não precisa buscar aquilo que já é teu. Você está correndo atrás igual o cachorro corre atrás do rabo. A bênção que te alcança, não vai atrás dela. Você vai viver o que Deus falou, não o que o homem está falando. Glória a Deus. 7. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando as boas novas. Não, irmão, peraí. É um privilégio pregar a palavra. É um privilégio pregar a palavra, moça. É um privilégio pregar a palavra. 7. Pela graça e pelo grande poder, recebi o privilégio de servir anunciando as boas novas. 8. Ainda que eu seja menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles. Se você não glorificar, vou jogar o microfone. Que Bíblia que você lê? Tem tesouros inefáveis para você desfrutar, e você está correndo atrás de pão, atrás de namoradinha, namoradinho, atrás de portinha de emprego, de uma cesta básica. O Evangelho é maior que isso. A sua infidelidade, lá na frente, vai ser posto um limite,
E Deus vai pedir juros de tudo que você reteve. Lembre disso. Tudo que você... Não estou falando de dinheiro não. Estou falando de espiritualidade agora. Tudo que você não quis dar de melhor, o seu louvor, sempre chega atrasado, nunca dá o louvor a Deus. Tudo que você não quis dar agora, Ele vai pôr um limite e falar: agora só passa quem é espiritual e quem é filho. Escute, alguém avisa minha esposa que o Mateus tem que tomar o remédio? 10 minutos, mais 10, peço mais 10. Diga comigo: tesouros inefáveis, infindáveis, estão disponíveis a mim. Como é que você vai conhecer um tesouro com uma mentalidade carnal? Se você está sempre fazendo todos os dias, mas nunca para se isolar no teu quarto e falar: Deus, eu estou aqui porque eu te amo. Eu não estou aqui para te pedir nada, eu quero te conhecer. Qual foi a última vez que você chorou pela presença dele, que faz tempo que você não sente? Pastor, você está pegando pesado, cara. O 10, o plano de Deus era mostrar a todos os governadores. Esse texto volta para Pilatos. Quem era o governador? Pilatos. Olha o que ele fala, presta atenção. Ele diz: o plano de Deus era mostrar para todos os governadores, autoridades, domínios celestiais por meio da igreja, as muitas formas de sabedoria divina. Quem quer sabedoria pega agora. Está vindo sabedoria divina hoje sobre vocês. Eu profetizo que Deus vai te dar tanta sabedoria para discernir o tempo de tomar decisões na sua casa. Deus vai te dar tanto discernimento de orar e as coisas começar a fluir, você ter experiências com Deus. Eu libero sobre teu casamento, sobre teu relacionamento com Deus, sobre seu relacionamento com amigos, que tudo que você vai fazer a partir de agora, haverá uma influência de Deus para você, igreja. Esse era o seu propósito eterno. Qual o propósito eterno de Deus? Que a igreja fosse a sabedoria divina em toda a sociedade. Fosse olhar algum órgão, tivesse um cristão lá com sabedoria, as pessoas poderem ver Cristo através das atitudes dele. O que falta para os cristãos é sabedoria. Sabedoria de Deus. Conhecer o seu propósito e dar uma resposta. 12, estou indo para o final. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Irmão, você tem acesso à presença de Deus? Levanta a sua mão. Você não precisa mais pegar fila de oração, você tem acesso a Deus. Deus quer te dar tesouros, Ele quer te dar autoridade, Ele quer revestir você. Aquilo que ontem à noite você chorou, a alegria te encontrará você nessa sexta-feira. Eu libero sobre a sua vida. Você não é bipolar, essa instabilidade emocional Deus está tirando e renovando você hoje aqui. Takalasobanai achanda candará. Entre, acesse a presença. Por que você prega assim? Paixão, autoridade. As pessoas não acreditam em quem fala sem saber o que está falando. Domine as escrituras, que você diz que ama Jesus, mas não conhece nada da Bíblia. Toma banho do católico, do espírito em alguma doutrina, irmão. Está na hora de você vir para o culto e anotar as mensagens. Está na hora de você falar: o meu prazer está na verdade da palavra de Deus para mim. Eu sei que um dia mal, eu tenho certeza, todas as vezes que eu não estou sentindo o Espírito. Pastor? Você acha que é só você? Entra na fila. Tem dia que não sente nada, não treme o dedinho, não sente arrepio na espinha. Aleluia, lá baixada cai. Não! Tem dia que é fé. E a fé não depende do seu sentimento, porque se depender do seu sentimento, você estava frita. Estava mal, hein? Que um dia você está bem, outro dia está mal. Imagina como seria a tua fé, bagunçada. A fé é convicção. Quando eu leio o texto, eu falo: opa, está escrito ao meu respeito, isso aqui é para mim. Então não tem: ai, será que ele me ama? Ah, irmão, vai dormir.
13. Portanto, peço-lhe que não desanimem por causa das minhas provações. Não, alguém está me ouvindo o que eu estou falando? Paulo está preto dizendo, não desanime. Se fosse para me desanimar, eu nem escreveria algo para te encorajar. Quando você encontrar alguém no caminho, tem uma palavra de vida, de esperança para essa pessoa, cara. A pessoa sabe que está em pecado, ela sabe que ela precisa consertar, ela sabe que está sofrendo, mas você é a igreja que vai levar ela para o Cristo. Glorifique a Ele. Paulo fala assim, é por vocês que eu sofro, e a honra é de vocês. Por quem que você sofre? Você vai deixar o crack, a cocaína, o tráfico levar o seu irmão, sendo que você poderia ser intercessora dele 3 da manhã. Não é o pastor, é você. A luta está na sua casa, eu sei da minha, por isso eu oro pela minha. Eu intercedo por você, mas você entenda que você também é um intercessor. Alguém está me ouvindo, gente? A causa sempre irá superar o custo. Vou falar de novo. A causa de Cristo para nós sempre irá superar o custo. Ou seja, Paulo está dizendo, a causa é maior do que minha prisão. O propósito de fazer o evangelho alcançar o máximo de pessoas é muito maior do que a mesquinhez e sofrimento próprio que eu estou passando. É só um momento. Não, vou ler um pouco mais. Você não entendeu o que eu estou falando? Diga comigo. A cada causa da vida construímos, existe um custo. Seja casa, trabalho, é ou não é? Tudo tem um custo, sim ou não? Você vai comprar uma água na rua, não tem um custo? R$2? Tudo vem um custo a pagar. Tudo tem um custo. Tudo que nós vamos fazer fora, dentro da nossa vida, existe um custo a pagar. E Paulo sabia, olha que Lucas fala, presta atenção, gente, vou ler Lucas 14, 25. Ora, iam com ele grandes multidões, voltando-se lhe disse, se alguém vier a mim e não aborrecer pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, ainda também a própria vida, não pode ser o meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não negue-se a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabar? Aí ele veio, olha o custo, Jesus falando aqui de custo, de quem quer seguir ele. 29, para não acontecer que depois de haver posto o alicerce, não podendo acabar, todos viram com zombaria dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Até quando nós vamos começar uma coisa e não concluir? Por quê? Porque a gente pensa assim, eu vou e depois eu oro e Deus vai fazer. Não. Se você ganha 1.500, não gasta 4.000 no cartão de crédito. Por favor, ajuda nós. Depois 40 dias de morte. Não tem nada disso. É natural mesmo. Esse texto reflete duas coisas. A causa de ser discípulo espiritual, mas a avaliação do cálculo e do custo é você que tem que fazer. Sentar a bunda no computador e falar assim, olha, não dá para fazer isso ainda. Quem está me ouvindo o que eu estou falando? Porque se eu fizer isso, eu vou deixar de dizimar e ofertar, e eu não posso quebrar minha aliança com Deus. Aí ele vem, para não acontecer que depois vão zombar de você, de mim, a qual o rei que ainda entrar numa guerra contra outro rei, não senta primeiro para consultar os 10.000, pode sair do encontro e vem com outro em 20.000 e assim diante. Para concluir aqui, olha que Jesus fala, para terminar, no caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda os embaixadores e pede condições de paz. 33, assim pois todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O bom sal, mais sal, se torna insípido, com que há restaurar-lhe o sabor. Não adianta você salgar onde está salgado, você precisa salgar onde não tem sabor. Bom é o sal, diga comigo, você é sal, irmão. Olha o 35, não presta nem para a terra e nem para adubo, lança fora. Quem tem ouvidos, ouça para aquilo que o Senhor está dizendo. Ele está cumprindo aqui uma realidade. Ele está dizendo, a sua família não pode estar em primeiro lugar da sua vida. Seu filho não pode estar em primeiro lugar da sua vida. Seu trabalho não pode estar em primeiro lugar do que eu.
Ou ele é primeiro, ou ele nunca será alguém que você diz que ama. Por isso alguns desviam, gente. Não quer pagar o preço. Mas hoje você está aqui para ouvir. A cruz era o propósito de Jesus na terra, e Ele quer nos mostrar que devemos carregar o nosso propósito. Pode aplaudir e glorificá-lo.